Pare por um momento e escute. O que eu vou te dizer pode parecer completamente absurdo, mas é a mais pura verdade. Tudo o que você aprendeu sobre sucesso está errado. Não é inteligência, não é sorte e definitivamente não é trabalho duro. Eu descobri, na dor, que apenas 1% das pessoas nesse planeta têm a coragem de aplicar o verdadeiro segredo do sucesso, e é por isso que elas controlam quase todo o dinheiro do mundo. Agora, me diga uma coisa. E se tudo o que te ensinaram sobre ganhar dinheiro fosse uma mentira? E se você pudesse mudar completamente a sua vida nos próximos meses? Eu vou direto ao ponto. Uma ideia, quando acolhida e nutrida, tem mais poder sobre sua vida do que qualquer diploma, hora extra ou conselho financeiro que você já recebeu. Não estou falando de um pensamento passageiro. Estou falando daquela ideia que aparece no meio da noite, daquele lampejo que faz seu peito acelerar e que você, por medo ou preguiça, enterra e esquece. Eu sei disso porque vivi exatamente isso. Lembro-me como se fosse ontem. Aceitei limpar um corredor por $30 por mês. Ridículo, não é? Naquele dia, ninguém poderia imaginar que aquele andar varrido seria a semente de uma empresa que aos poucos me tirou da escassez. O que mudou não foi sorte. Não foi um golpe de genialidade instantânea, foi uma ideia simples que eu me recusei a deixar morrer e a decisão de agir sobre ela, mesmo sem recursos, sem garantia, apenas com a convicção de que aquilo poderia ser grande. Pare e pergunte a si mesmo, quantas ideias você já teve e deixou morrer porque julgou ser pequena demais, impraticável ou não para mim? Quantas vezes você ouviu a voz que diz, isso não vai dar certo, e aceitou essa sentença como se fosse lei? Essas vozes vêm de crenças herdadas, dos medos plantados pela família, pela escola, pela cultura. Elas dizem que você precisa esperar, economizar, estudar mais, estar pronto. A verdade é outra. Ideias não esperam por condições perfeitas. Elas crescem quando você as alimenta. Como transformar uma ideia em força viva? Primeiro, capture-a. Escreva no exato momento em que ela aparece. Faça mais do que pensar. Fixe no papel. Isso corta o ciclo de adiamento. Ideias que ficam só na cabeça morrem à primeira dúvida. Em seguida, faça a pergunta prática. Se eu tivesse que provar essa ideia com o mínimo de risco e o menor custo, qual seria a primeira ação? Não crie um plano perfeito. Desenhe um passo mínimo viável. No meu caso, o passo mínimo não foi um grande investimento. Foi varrer aquele corredor por $30. Foi ação. Foi exposição. Foi aprendizado. Depois, experimente com disciplina. Estabeleça pequenas metas semanais que levam à sua ideia. Defina indicadores simples. Quantas pessoas eu abordarei esta semana? Quantas ofertas farei? Quantas horas dedicarei para aprender a fazer aquilo melhor? Transforme intenção em rotina. A rotina mata a indecisão. Rotina gera hábitos. E hábito cria identidade. Quando você repete um comportamento suficiente tempo, você deixa de tentar e começa a ser. Você se torna o tipo de pessoa que realiza aquilo. Enfrente honestamente os medos que surgem. O primeiro é quase sempre a vergonha. O que vão pensar? Já ouvi isso tantas vezes. O segundo é o medo financeiro. E se eu perder dinheiro? E o terceiro é a dúvida existencial. Será que sou capaz? Responda cada um com uma ação concreta. Para a vergonha, compartilhe a ideia com uma pessoa de confiança e peça feedback. Para o medo financeiro, crie um experimento barato, teste, valide, aprenda. Para a dúvida sobre capacidade, divida a habilidade necessária em micro-hábitos e treine um por dia. Faça 10 ações pequenas que aumentem sua competência em 30 dias. A competência dissipa o medo. Pense também em como adaptar sua ideia ao mundo de hoje.
Nem toda ideia precisa de um espaço físico. Em 2025, você pode transformar conhecimento em produto digital, em consultoria por hora, em um serviço de assinatura, em conteúdo que atrai clientes. Se sua ideia é um serviço local, como limpeza foi para mim, pense em modelos escaláveis. Terceirizar, treinar uma equipe, padronizar processos. Se for algo de conhecimento, publique, grave, ofereça workshops online. A internet permite validar com baixo custo. Faça uma página simples, ofereça uma pré-venda simbólica, observe a resposta. A validação é mais valiosa que a planificação teórica. Olhe para as objeções comuns que as pessoas levantam sobre dinheiro e sobre começar algo novo. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei como, é arriscado demais. Transforme cada objeção em uma pergunta de diagnóstico. Quanto tempo você gasta por dia em atividades que não geram resultados? Onde você pode realocar 30 minutos diários para trabalhar na sua ideia? Quanto dinheiro real você precisa para um teste mínimo? Muitas vezes é bem menos do que você imagina. Para não sei como, monte uma lista de recursos, vídeos, livros, uma pessoa para perguntar. Aprender é um processo contínuo. Você não precisa ser perfeito para começar. Quero que você visualize algo prático e cronológico. Escolha uma ideia hoje e defina um prazo de 12 meses para transformá-la em uma fonte real de dinheiro ou aprendizado valioso. Divida esses 12 meses em marcos trimestrais. No primeiro trimestre, captura, pesquisa, passo mínimo viável e primeira venda ou primeira entrega de serviço. No segundo trimestre, feedback, iteração, construção de presença, mesmo que pequena. Sites simples, perfis, rede de contatos. No terceiro trimestre, sistematização. Comece a documentar processos, treinar alguém, automatizar o que for possível. No quarto trimestre, avalie os resultados, ajuste preços, foque em escalabilidade. Ao final do ano, você terá informação real, e informação real vale mais que esperança. Agora um exercício que eu quero que você faça comigo sem desculpas. Pegue uma folha e escreva, em uma frase, a ideia que tem o maior potencial para mudar sua vida nos próximos 12 meses. Não racionalize, não diminua. Coloque no papel. Embaixo, escreva o menor passo que você pode dar nas próximas 24 horas. E depois escreva 3 pessoas que você pode procurar esta semana para falar sobre isso. Alguém que possa ser cliente, alguém que possa dar feedback honesto e alguém que possa te apoiar quando vier o desânimo. Esse ato simples, identificar, microação, rede, é o gelo quebrado entre você e a possibilidade. E aqui vai algo que quase ninguém faz. Documente as pequenas vitórias. Ao fim de cada semana, anote o que funcionou, mesmo que pareça insignificante. Um e-mail enviado, uma ligação feita, um comentário positivo. Essas notas vão formar um arquivo que em poucos meses se transformará em prova de progresso. Quando eu olhei para os primeiros cheques que recebi pela limpeza, senti algo que não se compra. A confirmação de que a ideia estava viva. Essa confirmação é combustível. Guarde-a. Por fim, aceite que haverá erros. Eu os cometi em profusão. Cada erro foi uma pista do que precisava ser ajustado. O erro é baixo custo quando você testa cedo e desacelera quando você gasta anos em um plano perfeito. Prefira a velocidade com aprendizado. E se você quiser um empurrão prático, pelo próximo mês, comprometa-se a 30 ações reais que avancem sua ideia, uma por dia útil. Escolha uma métrica para acompanhar. Leads, conversas, entregas e ao final dos 30 dias, faça um balanço. Se você repetiu isso durante 12 meses com disciplina, a chance de transformar uma simples ideia em algo que pague suas contas e que te eleve não é teoria, é consequência. Não confunda simplicidade com falta de profundidade. Uma ideia simples, bem executada, é avassaladora. Eu comecei com um corredor e um pano de chão. Você pode começar com uma linha escrita, uma oferta enviada,
uma conversa iniciada. O que separa quem prospera de quem fica parado não é ter melhores ideias, é ter a coragem de cuidar daquela ideia até que ela dê frutos. Então faça isso. Escreva a sua ideia, defina o menor passo, haja agora e repita. Deixe a ideia viver. Durante grande parte da minha vida, eu acreditei em uma mentira que a maioria das pessoas ainda carrega, a de que o sucesso é privilégio dos mais inteligentes. Fui condicionado a pensar que as pessoas brilhantes, com diplomas pendurados nas paredes, eram as únicas capazes de alcançar grandes resultados. Mas essa ideia me manteve preso por anos. Eu olhava para mim mesmo e pensava: como posso prosperar se nem terminei a escola? A verdade é que inteligência não tem nada a ver com prosperidade. Conheci pessoas de mente afiada, cheias de títulos, vivendo endividadas. E conheci outras que mal sabiam escrever corretamente, conduzindo impérios milionários. Foi nesse contraste que percebi algo chocante. O sucesso não é uma questão de conhecimento, é uma questão de programação mental. Nós não recebemos uma educação que ensina a pensar em abundância. Pelo contrário, aprendemos a raciocinar em escassez. Desde cedo ouvimos frases como dinheiro não dá em árvore, trabalhar é sofrer, ser rico é coisa de gente desonesta. E sem perceber, essas frases se tornam códigos dentro da mente, operando silenciosamente, sabotando decisões e moldando resultados. Eu vivi assim por muito tempo, acreditando que precisava merecer mais inteligência antes de merecer mais dinheiro. Mas o dinheiro nunca foi sobre merecimento intelectual. Ele é uma consequência direta daquilo que você acredita possível. Se você acredita que o dinheiro é difícil, ele será difícil. Se acredita que precisa lutar para cada centavo, a vida te dará exatamente isso, uma luta constante. A ciência já comprovou que o cérebro humano opera com base em mapas mentais. O que você acredita ser verdade se transforma em filtros perceptivos, ou seja, você enxerga o mundo de forma compatível com a sua crença. Se acredita que o sucesso é impossível, você literalmente não vê as oportunidades diante de si. Elas podem estar ali, brilhando como faróis, mas sua mente as bloqueia, porque não se encaixam com o que você julga real. Eu lembro do dia em que percebi isso pela primeira vez. Eu estava exausto, trabalhava horas e horas, e o saldo no banco continuava o mesmo. Eu me sentia estagnado, como se o universo conspirasse para me manter preso. E então entendi. O problema não era a falta de esforço, era o tipo de pensamento que me movia. Eu acreditava que só o esforço físico criava riqueza, quando, na verdade, a riqueza nasce primeiro em um plano invisível, o da consciência. É por isso que há pessoas que trabalham menos, mas criam mais. Elas não são preguiçosas, apenas compreenderam o princípio. Você não é pago pelo tempo que trabalha, e sim pelo valor que gera, e o valor é criado por ideias, não por força. Observe os padrões. Pessoas que acreditam ser pobres por destino tomam decisões que confirmam essa crença. Elas evitam riscos, rejeitam oportunidades e mantêm o foco no medo. Enquanto isso, as que acreditam que podem prosperar, mesmo sem saber como, encontram caminhos que parecem surgir do nada. O universo responde à vibração mental, e a sua vibração é o reflexo do que você pensa sobre si mesmo. Quando você pensa, eu não consigo, você está literalmente emitindo uma frequência que bloqueia o fluxo de possibilidades. Durante anos, eu me sabotava dessa forma. Achava que precisava estudar mais, fazer cursos, buscar diplomas, até perceber que tudo isso era apenas um disfarce para o medo de agir. Eu buscava preparo infinito para evitar a sensação de fracasso. Mas o sucesso nunca chega a quem espera se sentir preparado. Ele chega a quem decide agir, mesmo com dúvida. Quando entendi isso, mudei a minha vida. Comecei a trabalhar no que tinha, com o que sabia,
E a cada passo percebia que a inteligência se revelava no processo, não antes dele. A ação desperta a capacidade, não o contrário. Hoje, eu enxergo o quanto a crença na falta de inteligência destrói sonhos. Pessoas extraordinárias deixam de empreender porque acham que não são boas com números. Outros desistem de ensinar, de criar, de inovar, porque acreditam que não têm o dom. Mas inteligência é moldável. O cérebro humano possui uma propriedade chamada neuroplasticidade. Ele se reconfigura de acordo com o uso. Quanto mais você desafia sua mente, mais conexões ela cria. Ou seja, quanto mais você age, mais inteligente você se torna. A espera por ser suficientemente bom é uma armadilha perfeita para a estagnação. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas com dons incríveis, mas presas a um padrão de pensamento herdado. Acreditam que o dinheiro é sujo, que enriquecer é egoísmo, que prosperar exige trair valores. E vivem em conflito entre querer prosperar e sentir culpa por querer. Esse conflito interno é o que impede o fluxo, porque o universo não recompensa contradição. Ele responde à clareza. Quando você une intenção, fé e ação coerente, o resultado vem de forma quase inevitável. Eu costumo dizer, você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E o que você é definido pelo que acredita ser possível. Se quer mudar sua vida, comece por observar suas crenças. Pegue um papel e escreva tudo o que vem à sua cabeça quando ouve a palavra dinheiro. Escreva sem censura. Talvez apareçam frases como dinheiro causa problemas, eu não sei lidar com isso, quem tem dinheiro esquece dos outros. Agora, olhe para essas frases e pergunte, são verdades absolutas ou ideias que aceitei sem questionar? Na maioria dos casos, são ideias herdadas, não experiências suas. E quando você percebe isso, pode libertar-se delas. Uma das coisas mais libertadoras que aprendi é que você não precisa lutar contra o que aprendeu. Basta substituir. Toda crença limitante é um pensamento repetido com emoção. Se você repetir o oposto com convicção suficiente, a mente reprograma o padrão. Por isso, desenvolvi o hábito de repetir afirmações poderosas todos os dias. Eu dizia a mim mesmo, o dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou merecedor da abundância. Meu valor cresce a cada ideia que aplico. No começo, parecia tolice, mas a repetição é a chave que abre o subconsciente. Estudos da Universidade de Harvard mostram que afirmações positivas, quando combinadas com visualização, aumentam a atividade na região cerebral associada à motivação e persistência. Ou seja, seu cérebro começa a acreditar antes que o resultado apareça. E quando ele acredita, seu comportamento muda e o resultado vem. O erro está em achar que pensamento positivo é negação da realidade. Não é. Pensamento positivo é escolha de foco. É decidir o que você quer fortalecer dentro de si. O medo e a dúvida continuarão existindo, mas você não precisa alimentá-los. Cada pensamento é como uma semente. Quanto mais atenção você dá, mais ele cresce. Se você rega o medo todos os dias, ele floresce. Se rega a fé, ela floresce. E a colheita sempre vem, seja de um ou de outro. Eu quero que você perceba algo agora. O sucesso não está reservado a quem nasceu inteligente. Ele está reservado a quem se comprometeu em pensar diferente. A única inteligência necessária é a de acreditar. O resto, o universo ensina no caminho. Quando você mudar o que acredita sobre si e sobre o dinheiro, o mundo inteiro começará a reagir à sua nova frequência. As oportunidades não virão por coincidência. Elas já estavam ali, esperando que você se tornasse a pessoa capaz de reconhecê-las. Então, olhe ao seu redor. Observe a vida que você tem hoje. Ela é o reflexo exato do que você acredita possível.
E se não gosta do que vê, isso não é castigo, é apenas feedback. Feedback do universo te dizendo: mude o pensamento, mude a frequência e tudo ao redor mudará junto. Porque sucesso nunca foi sobre inteligência. Sempre foi e sempre será sobre consciência. Eu me lembro exatamente do momento em que percebi que não estava vivendo a minha própria vida. Estava no fundo de um auditório, cercado por centenas de pessoas. À minha frente, no palco, um homem falava com tanta confiança, tanta clareza, que parecia dominar o ar. Seu nome era Bill Goff. Eu o observava, completamente hipnotizado, e uma voz dentro de mim dizia: se eu pudesse falar assim, se eu tivesse essa coragem, tudo seria diferente. Mas logo outra voz, mais alta, mais cruel, sussurrou: você nunca será assim. Vai se expor e as pessoas vão rir de você. Essa era a minha prisão, o medo de ser eu mesmo. Naquele dia, Bill disse uma frase que mudou tudo. Se você quer ser livre, precisa ser você mesmo. Aquilo atravessou minha alma como um raio. Foi nesse instante que percebi que por anos eu vinha tentando ser a pessoa que achava que os outros queriam que eu fosse. Vestia máscaras diferentes conforme o ambiente. Uma no trabalho, outra com os amigos, outra em casa. Eu sorria quando queria chorar, concordava quando discordava, me encolhia quando queria gritar. Tudo isso para agradar, para caber, para ser aceito. Mas o preço dessa aceitação era a minha essência. Talvez você entenda o que estou dizendo. Talvez também tenha silenciado seus sonhos para não parecer ambicioso demais. Talvez tenha desistido de uma ideia porque alguém zombou dela. Talvez viva se moldando às expectativas de outras pessoas, pais, parceiros, colegas, até o ponto em que já nem sabe mais quem é. Isso é mais comum do que se imagina. A maioria das pessoas vive aprisionada dentro da imagem que o mundo criou para elas. E o pior é que chamam isso de segurança. Eu me recordo do dia em que decidi enfrentar esse medo. Decidi que iria falar em público pela primeira vez. Eu tremia. As mãos suavam, a voz falhava, o medo dizia: você vai se expor, vai se envergonhar. E eu quase acreditei. Mas havia outra voz, mais silenciosa, mais firme, dizendo: apenas seja você. Então fui. E foi desastroso. Gaguejei, perdi o raciocínio, olhei para o chão. Mas quando terminei, percebi algo que mudou tudo. Ninguém riu de mim. Ninguém me julgou. Ao contrário, algumas pessoas se aproximaram e disseram: o que você falou me tocou. E naquele momento entendi que a perfeição afasta, mas a vulnerabilidade conecta. A partir dali, comecei a praticar o que chamo de autenticidade progressiva. Todos os dias, eu me permitia mostrar um pouco mais de quem eu era. Dizia o que realmente pensava, mesmo que tremendo. Admitia meus erros, mesmo com vergonha. Parava de tentar impressionar e começava a me expressar. E algo mágico aconteceu. As pessoas certas começaram a se aproximar e as erradas simplesmente desapareceram. A vida se tornou mais leve. Eu descobri que o medo não desaparece com o tempo. Ele desaparece com a ação. Quanto mais você age sendo quem é, menos poder o medo tem. Esse medo de ser autêntico também é um dos maiores bloqueios financeiros que existem, porque toda prosperidade vem da expressão do seu verdadeiro potencial. Se você vive escondendo o que sente, o que pensa, o que deseja, está bloqueando o fluxo da abundância. O dinheiro é energia, e a energia flui através da verdade. Quando você finge ser algo que não é, cria uma barreira invisível entre você e o que deseja atrair. É como se dissesse ao universo: não confie em mim, eu nem confio em mim mesmo. E o universo responde com o mesmo nível de hesitação. Eu lembro de uma época em que eu simplesmente não conseguia me posicionar. Eu participava de reuniões, ouvia pessoas discutirem ideias e ficava calado, mesmo quando tinha algo valioso para dizer. Não porque eu não soubesse o que falar,
mas porque acreditava que, se abrisse a boca, as pessoas perceberiam que eu não era tão inteligente quanto pareciam pensar. Esse é o tipo de prisão que ninguém vê, mas que consome por dentro. Você começa a se anular pouco a pouco, até acreditar que não tem mais nada a oferecer. A dúvida tem esse poder. Ela não mata de uma vez, ela corrói aos poucos. E talvez você conheça essa sensação, aquela voz que diz: e se eu fracassar? E se eu for rejeitado? E se não der certo? Essa é a trilha sonora da dúvida. Ela se repete dentro da sua mente até parecer verdade. E o que é mais destrutivo, ela te convence de que é melhor não tentar do que tentar e errar. Eu acreditei nisso durante muito tempo. Quantas oportunidades deixei passar porque achei que não era o momento, porque me convenci de que não estava pronto. O detalhe é que ninguém está pronto. A prontidão é uma ilusão criada pela mente para justificar a inércia. Eu aprendi isso na prática, quando decidi começar meu primeiro negócio. Eu não sabia nada sobre limpeza, não tinha experiência nem recursos. A dúvida me cercava por todos os lados. E se falhar? E se der errado? E se eu me envergonhar? Mas havia algo mais forte do que a dúvida. A curiosidade de descobrir até onde eu poderia ir. E foi essa curiosidade que me moveu. Eu disse sim, mesmo com medo. E cada erro que cometi matou um pouco do poder que a dúvida tinha sobre mim. Foi assim que descobri que a dúvida não desaparece com o tempo. Ela desaparece com a ação. Eu quero que você entenda isso profundamente. A dúvida é uma construção mental. Ela não é um fato, é uma interpretação. E toda interpretação pode ser substituída. A dúvida nasce da falta de clareza e da ausência de movimento. Quando você não se move, o cérebro preenche o vazio com medo. Mas quando você age, o cérebro preenche o vazio com aprendizado. É por isso que as pessoas que agem parecem mais confiantes. Não porque sentem menos medo, mas porque aprenderam a usar o movimento como antídoto para a dúvida. Houve uma frase que ouvi de um dos meus mentores, Earl Nightingale, que ficou gravada na minha mente. A maioria das pessoas subestima o que é capaz de fazer e acredita que os outros podem mais do que elas. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei: ele está certo, mas não está falando de mim. Eu achava que era diferente, até perceber que eu era exatamente assim, sempre acreditando que os outros eram mais inteligentes, mais preparados, mais merecedores. E foi nesse dia que entendi o que realmente me prendia. Não era o fracasso, era a crença de que eu não era suficiente. Essa crença é uma das mais destrutivas que existem, porque ela se disfarça de humildade. Você começa a se convencer de que não sonhar alto é sinal de modéstia, mas isso não é humildade, é autossabotagem. Humildade é reconhecer o que precisa aprender. Autossabotagem é negar o que você já é capaz de fazer. A diferença é enorme. Quando você acredita que é pequeno, o universo só te dá situações compatíveis com essa imagem. A mente funciona como um espelho. Ela não reflete o que você quer, reflete o que você acredita. Pense por um momento em quantas decisões você adiou por causa da dúvida. Quantos projetos, quantos relacionamentos, quantos começos você destruiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes disse a si mesmo que ainda não era a hora, que precisava de mais tempo, mais dinheiro, mais segurança? Essa é a linguagem da dúvida. Ela sempre fala sobre o futuro. Um dia, depois, quando eu puder. E enquanto isso, a vida passa. E você continua esperando um sinal que nunca virá, porque o sinal é você. A dúvida é um hábito, e como todo hábito, pode ser reprogramado. Ela se alimenta de inação, mas morre de movimento. Quando você age, mesmo com medo, algo muda dentro de você. Cada pequena vitória, cada passo dado, cada resultado conquistado se transforma em prova concreta de que você é capaz. É assim que você muda sua identidade.
Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E quanto mais você faz, menos espaço sobra para a dúvida. É por isso que eu costumo propor um desafio simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, escolha uma coisa que te causa medo e faça, mesmo com ele. Pode ser algo pequeno, mandar uma mensagem que vem adiando, pedir uma oportunidade, gravar um vídeo, iniciar um projeto, dizer o que realmente pensa. Faça, mesmo tremendo. Porque é assim que você começa a enfraquecer a dúvida. No primeiro dia, o medo vai te dominar. No segundo, vai te incomodar. No terceiro, vai perder força. No sétimo, você vai olhar para trás e perceber que ele nunca foi tão grande quanto parecia. Cada vez que você age, apesar da dúvida, está enviando uma mensagem clara ao universo. Eu confio em mim. E o universo responde com movimento. As coisas começam a fluir, pessoas surgem, oportunidades aparecem. Não é coincidência, é coerência vibracional. Quando você muda a frequência da sua mente, muda a qualidade das experiências que atrai. Lembre-se disso. A dúvida não é o oposto da fé. Ela é a ausência dela. E fé não é acreditar sem medo, é agir mesmo com medo. Quando a dúvida aparecer, olhe para ela e diga: você não vai mais decidir por mim, porque a dúvida só vence quando você a obedece. O momento em que você age é o momento em que retoma o controle. E é nesse instante que a vida começa a mudar de verdade. Eu descobri isso quando decidi dar o primeiro passo sem garantias, quando aceitei errar, tropeçar e continuar. Foi assim que a minha confiança cresceu, não porque o caminho ficou fácil, mas porque eu fiquei mais forte. A dúvida é o teste que separa quem sonha de quem realiza. E toda vez que você escolhe agir, mesmo sem certeza, você envia um sinal claro ao universo. Eu estou pronto. E o universo sempre responde a quem tem coragem de decidir. O que você acabou de ouvir não é apenas uma reflexão. É um lembrete poderoso de que a dúvida não é um sinal para parar, mas um chamado para agir. O maior obstáculo nunca esteve do lado de fora, sempre esteve dentro da sua mente. E o momento em que você decide avançar, mesmo sem garantias, é o momento em que começa a transformar completamente a sua realidade. Lembre-se disso. Coragem não é ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele. Agora, o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo nesse processo. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela é o próximo degrau da sua evolução. Um passo essencial para você se tornar 1% melhor do que é agora, mais consciente, mais confiante e mais conectado com o seu verdadeiro poder. Agradeço por ter estado comigo até aqui. Vá agora para o próximo vídeo, porque lá eu te espero e tudo ficará ainda mais claro.